Oi, gente, tudo bem? Hoje, com muito carinho, a gente veio receber uma pessoa ilustre, que é a doutora Marisa Catá. Ela é especialista em neurooftalmologia. Marisa, por que neurooftalmologia? Então, vamos lá. Vou começar há 30 e poucos aninhos atrás, quando eu estava fazendo minha formação, né, em oftalmologia, na Fundação Latino Ventura, que foi a minha escola. Não haviam neurooftalmologistas na cidade e dentro da fundação também não, para atender pessoas que necessitassem dessa interação entre visão e cérebro, porque sem o cérebro nós não enxergamos, né? Então a gente precisava juntar as duas coisas. E eu tive duas grandes amigas, doutora Daena Leal e doutora Sueli, que me fizeram pensar na possibilidade, enquanto residente ainda, no desafio de fazer neurooftalmologia. Quais foram os seus desafios que encontrou nesse caminho que você citou agora sobre ser especialista numa área que, assim, é incomum, né? E quais questões que nos acometem para a gente chegar a ser tratada por você? Tá, vou começar pela primeira pergunta, que os desafios que eu inicialmente me deparei foi como fazer essa minha formação. Eu tive que sair de Recife para fazer a minha formação fora, né? Fora, primeiro no Brasil e depois fora do Brasil. E aí voltei com uma bagagem mais sustentabilizada para isso, né? Para poder fazer o diferencial na minha clínica já, né? Já terminando a residência médica. E daí a neurooftalmologia, ela inclui, como eu expliquei, a visão e o cérebro. O que pode começar dentro do cérebro e afetar a acuidade visual, a visão ou o sentido da visão, ou um sintoma visual que seja proveniente do cérebro e que possa alterar a parte cerebral também. Ok. Doutora, é referência, né, dessa especialidade aqui? Então, na neurooftalmologia, no começo, né, da minha carreira, eu fui referência, mas depois outras pessoas foram se formando em neurooftalmologia, poucas, no Recife temos 4, né, e somos todos amigos, não temos nenhum problema de rivalidade uns com os outros na nossa profissão. Sim. Só que dentro da neurooftalmologia eu descobri que existe uma área chamada eletrofisiologia visual, que aí sim que é o destaque maior na minha carreira, porque eu decidi fazer a avaliação da visão funcional dos indivíduos. Porque uma coisa é você fazer a parte estática, a outra é você ver como funciona. Exemplo, um coração, que você faz um ecocardiograma, você faz uma foto, ele está ali, mas e como é que ele funciona? Você vai ver através do quê? De um exame chamado eletrocardiograma. Como é que você vê como o cérebro funciona? Através de um eletroencefalograma. Então, a eletrofisiologia visual, ela estuda o funcionamento do olho, como nervo óptico, como está funcionando, e que vai responder no cérebro. A retina, que dentro da retina nós temos células, as mais importantes que todos conhecem, são os cones e os bastonetes, aula de biologia. Os cones para enxergar no claro, a visão das cores e o alcance visual e a área da visão central. E os bastonetes são as células que a gente enxerga mais quando está chegando na penumbra, né? A visão de coruja, né? Dos felinos. Isso.
E aí é onde a gente enxerga mais no escuro, na penumbra, e tem um campo de visual mais amplo. E a visão lateral. É onde os olhos se adaptam? Adaptam. Aí existe adaptação, né? Do claro para o escuro. Isso. Quando você está no sol e entra numa sala de cinema e está tudo escuro, você chegou atrasado, e você percebe que você não consegue achar o lugar, qual o seu lugar, fica paralisado sem conseguir andar num lugar escuro, alguma coisa tem aí. O oposto também acontece. Entendi. Nossa, doutora, que aula maravilhosa, viu? Eu queria saber qual o teu público, geralmente, qual as pessoas que vêm, que você atende, e o que é que te encanta também, coisas que te chamaram a atenção, porque falar de um sentido importante, que é a visão, que as pessoas dizem que os olhos são a porta da alma, né? Isso é também através da visão. Um pouquinho que eu sei é que também trazemos aí a memória afetiva, né? Através de lembranças, de coisas que a gente passou. Então, com tudo isso, como ser humano, o que é que esse teu trabalho te traz? Quando uma pessoa recebe uma notícia boa ou também recebe uma notícia ruim, que é perder a visão, gradativa ou abruptamente. Isso. Me fala um pouquinho da tua jornada. Falo. Então vamos começar lá atrás. Certo. Que você tocou num assunto que me pegou aqui, né? Certo. Que é a poesia, né? Da história. Quando eu era estudante de medicina, quando eu estava fazendo anatomia, e anatomia, meu professor, todo mundo conhece, mas é melhor nem citar, né? Ele já está lá no céu. Então, ele disse assim, vamos combinar, né? Ele era bem carrasco. Mas na aula de visão, de sistema visual, ele se transformou num poeta para mim. Porque ele começou assim, os olhos são a janela da alma. E aí eu falei, gente, existe poesia na anatomia. Não é só um pedaço de ser humano cheio de órgãos, né? Então eu falei, gostei. Isso eu estava ainda no primeiro ano de medicina. Então eu fiquei com aquela pulguinha atrás da orelha, né? Oftalmologia, né? Quem sabe? Mas tem a neurologia também, que me encantou muito. E a ginecologia obstetrícia, porque eu acho vida, né, em movimento, tudo que movimenta para mim me atrai, né, tudo. Então, assim, eu amava fazer parto, né, amava fazer uma criança vir ao mundo, né. Então, assim, foi um pouco difícil decidir, mas como eu queria ser mãe, né, e ter horários para voltar para casa, então eu decidi fazer oftalmologia. E da oftalmologia que eu passei para neurooftalmologia e para eletrofisiologia visual. E o que acontece mais, respondendo a segunda pergunta sua, é que os pacientes, em geral, antigamente principalmente, eles eram todos indicados por um outro especialista, para minha opinião, neurooftalmológica ou eletrofisiológica. Então, quem encaminhava para mim mais eram os neurologistas, os oftalmologistas, né? Os pediatras, a maioria das especialidades, ou endocrinologistas também. Então, hoje, com a mídia, com a internet, com o avanço e com a influência da IA, inclusive, né, das pesquisas, sim, os próprios pacientes me acham aqui. Então, porque em toda consulta eu pergunto, quem foi que indicou? Como foi que você me descobriu? Como você me achou? Aí, hoje em dia, são diversas respostas, tanto médicos quanto o próprio paciente que procurou pelos sintomas que ele tinha, já que ele estava rodando, sim, em outros, né, em outros especialistas que não lhe davam respostas, me acham na mídia ou no IA. Certo. E o teu público é mais adulto, crianças? O público eu costumo dizer que é de 0 a 100 e poucos anos, até onde a pessoa puder viver. Enquanto está vivendo. Enquanto se está vivo, respirando,
Então, é um É consultório o meu público. totalmente inclusivo também. Isso, é inclusivo, né? Principalmente porque o público que é não verbal, Sim. ou seja, crianças ou adultos que tiveram alguma injúria cerebral ou mental, ou ser neurodivergente, ou ser tímido, ele é bem recebido aqui, porque os exames que a gente costuma fazer aqui são exames que a pessoa pode entrar aqui sem falar, dar uma palavra, porque aí a gente vai ajudar as pessoas a entenderem o quanto aquela pessoa tem de alcance visual, se ela enxerga, se ela não enxerga, né? Então, a criança, o bebê especial com síndromes neurológicas, síndromes raras, que é não verbal, ele se coloca diante de um equipamento com eletrodos e aí as imagens vão entrando através dos olhos, chegam até o cérebro e daí eu posso fazer uma correlação com a acuidade visual, a tabela que a gente usa normalmente. Tá certo. Marisa, teria alguma coisa que a gente pudesse fazer em casa? A mãe teve o filho e aí ele nasceu. Eu não sei se meu filho enxerga ou não, assim bebezinho. E o que é que a gente pode fazer? Qual o exame que a gente pode fazer em casa para saber que está bem ou já tem um alerta para eu procurar aí um especialista para ver essas questões de visão? Ao nascer, né, a criança enxerga muito embaçado, porque o sistema nervoso central, ele ainda está em maturação. Certo. Então, é muito importante saber que a primeira visão do bebê é a mãe. Principalmente se for amamentar, vai ser o peito da mãe e os olhos e o rosto da mãe. Então, essa distância... É essa distância aqui. No começo vai ser embaçado, sim, ainda. Mas se a criança conseguir fixar os dois olhinhos no rosto da mãe, ou próximo à boca, ou ao nariz, ou aos olhos da mãe, isso é um bom sinal de uma visão já normal. Mas uma criança pode nascer também ainda com o desregulamento da capacidade de convergir os dois olhos no mesmo ponto. Então, a criança pode ter um pouquinho de estrabismo, que a gente chama, né? Ela pode ficar com o olhinho desviado, mas depois vai alinhando. Se isso não acontece, com o passar do tempo, com o passar dos meses, então, de 0 a 3 meses, eu digo que é uma condição bem fundamental para a gente entender se a criança está desenvolvendo naturalmente e bem a sua visão. Se é aquela criança que não tem fixação, que o olhinho fica balançando sempre, sem tentar fixar num ponto, isso é um problema. Certo. E tem que ser logo visto pelo neuropediatra e pelo neurooftalmologista também. Certo. E durante a nossa jornada, quais cuidados e atenção que a gente tem que ter com a visão, alerta para algumas coisas, se a senhora tiver? Aí daria uns 10 podcasts aqui para explicar. Uma coisa que eu costumo dizer muito para os pacientes, que é um mito, né? É assim, doutora, é que eu posso lavar meus olhos de manhã antes de colocar o colírio? Eu falo assim, de lavar os olhos com a água da torneira? Não, porque a água da torneira não é a água para que os olhos recebam. Tá? A água de torneira vem cheia de impurezas e talvez até micro-organismos, que não são, né, para entrar dentro do nosso olho. Então, esse negócio de acordar, abrir o olho e jogar água da torneira no olho já é uma coisa que eu já cai por terra aqui, né? Entendi. Outra coisa é sempre se observar, sempre observar você no espelho, sempre observar você olhando para longe. Se quiser fazer um teste, sem ficar fazendo teste toda hora, né? Testa um olho, testa outro. Será que eu enxergo igual pelos dois olhos? E qual é o cuidado que a gente tem que fazer ao nascer? Em primeiro lugar, o teste do olhinho. Isso aí é essencial para descartar tumores, né, oculares, que já vem intraútero, né? Retinoblastoma está aí já tem uma campanha enorme sobre isso.
E o teste do olhinho, ele evita muitas coisas, né? Então, o teste do olhinho, inclusive, só não tirando a importância dos pediatras, mas o teste do olhinho deve ser feito por um oftalmologista. Porque ele tem uma visão específica do que tem que ter no fundo do olho corretamente para poder esse teste do olhinho ser normal. É uma visão detalhada. É bem detalhada. Entendi. Outra coisa que o poeta, que eu não sei quem é desconhecido mesmo, não por mim, mas por todos que não existe, é que o olho de pequeno só tem o tamanho. Por quê? O olho e o sentido da visão é um mundo, né? São milhões de células funcionando. Células nervosas, que inclusive o nosso nervo óptico faz parte do nosso sistema nervoso central, né? Entendi. E as células da retina também fazem parte de células nervosas. Entendi. Então, é um mundo inteiro dentro de duas bolinhas. Entendi. Gente, uma coisa que eu aprendi agora é que o olho tem que ser hidratado. E não é com água da torneira, tá? Isso. É com soro, né, doutora? Olha, o soro fisiológico ele é bom para tirar impurezas. Sim. Ou secreções. Mas para hidratação mesmo é o lubrificante ocular. Então, olha, e principalmente hoje. Lubrificante ocular. Lubrificante ocular, principalmente os lubrificantes por conta das questões das telas hoje, que mudou muita coisa. Hoje, sim, quem tem olho seco também é uma criança. Antigamente era só a partir do quê? Dos 50 anos, da menopausa na mulher, né? Quando os hormônios vão descendo, né? Aí a gente vai ficando com as áreas mais ressecadas, o olho também, ou em doenças endocrinológicas, doenças endocrinológicas, doenças reumatológicas podem causar olho seco, né? Problemas na tireoide podem causar olho seco, remédios que se toma pode até para depressão causar olho seco. Colírios para glaucoma deveriam vir um kit já com o colírio lubrificante junto, porque o colírio de glaucoma é maravilhoso para diminuir a pressão ocular, porém ele causa um ressecamento da superfície ocular. Então, todo mundo que usa colírio para glaucoma tem obrigação de colocar um colírio lubrificante. E a senhora tocou agora num ponto tão importante que a gente já ia perguntar, que é sobre a questão das telas. Essa aí veio, mas também tem que tomar muita precaução, porque a gente passa muito tempo olhando para essas telas, principalmente as crianças e adolescentes. E aí eu tenho uma dúvida, a partir de quanto tempo de tela que já começa a ser maléfico para a nossa vida? Primeiro para as crianças, e aí depois puxa para o adulto. E por que esse ressecamento acomete nos olhos da gente? Existem estudos bem importantes já sobre as telas, né? Sim. Em bebês, né? E crianças, que além da questão da probabilidade dela ter uma miopia que seja hereditária, vamos dizer assim, essa miopia aumentar consideravelmente pelo uso excessivo das telas. E o que é excessivo? Vamos entrar nesse parâmetro de excessivo. Excessivo. Até 2 anos de idade não existe possibilidade de se apresentar uma tela para uma criança. Nem celular, nem iPad, nem nada que seja aqui, ó. 1 metro. 1 metro, 40 centímetros. Nada, a não ser brinquedos, isso, né? Tudo bem. O que acontece com o uso excessivo das telas? A gente esquece de piscar. A gente pisca menos. A gente vai convergir os 2 olhos muito mais aqui, né? Os 2 olhos vão ficar mais aqui nessa posição. Isso pode gerar uma contração mais forte no músculo e causar uma miopia que a criança poderia ter só na adolescência, por uma herança. Entendi. Entende? Entendi. Então, o uso das telas é algo que é bastante importante também na questão do espectro autista e do déficit de atenção,
né? Porque ao invés de imaginar que a tela vai fazer a criança ficar focada, nossa, ela está focada, ela está super concentrada. Isso é concentração, hein? Não. Ocorre o oposto, né? O foco em tela faz a pessoa se desconcentrar do mundo ao redor. Sim. E aí a criança começa já a criar problemas psicossomáticos, mentais. Sim. E Entendi. de estresse grande. Uma outra dúvida que eu tenho, tá? É sobre a questão de quando a mãe tem um bebezinho e aí tem o quarto do bebê, né? E geralmente as mães colocam o bebê, o berço, bem próximo também à luz. A questão de claridade para trocar, para observar a criança. Qual seria mais ou menos a distância de uma criança, de um berço, para colocar a criança? A luz tem que ficar onde? Ou qual tipo? Se tem alguma luz específica, se tem alguma coisa específica? A iluminação, né? É Geral. muito importante que não seja direta no olho de ninguém, Certo. né? E a luz branca, ela é mais desconfortável para a nossa visão. Então, a gente gosta muito da luz indireta, né? O que é uma luz indireta? Não sei se vocês perceberam, mas você vê em filmes, ou quando você vai para hotéis, ou quando você vai para fora do Brasil, você percebe que não tem luzes em cima. São luzes indiretas, são abajures, né? Sim. Você coloca assim, que você acende. Isso. E não sei se tem a ver com a visão, que eles fazem isso por isso, ou para não ter incêndio, alguma coisa assim, mas a luz indireta eu gosto mais. Inclusive, é um mito que a gente deve colocar em terra mesmo, é a questão de assistir televisão com todas as luzes apagadas. É outra coisa. Nunca deixar o foco da luz, da tela, da televisão ou de qualquer coisa direto indo para os seus olhos. Entendi. Quebra a luz com um abajur aqui ou aqui. Se você for ler, né, coloque a iluminação para o foco onde você está lendo. Obviamente que a luz, a lâmpada antiga, né, de halogênio, né, amarela, é melhor, é mais tranquila para a nossa visão do que a luz branca de LED, que ofusca. Entendi. Então, nunca colocar uma criança de frente para uma luz forte e também nunca colocar uma criança olhando para um ventilador, achando que a criança está seguindo o movimento do ventilador, porque ela tem um balançadinho do olho. Entendi. Tá? Entendi. A gente pensa assim, dor de cabeça às vezes é na região, né, próxima à região ocular, acha que é problema de visão. Mas aí eu lhe pergunto, assim como a gente tem que ir periodicamente ao dentista, ginecologista, de quanto tempo a gente precisa ir Ao oftalmologista? Ou se tem, O ideal é que uma pessoa sem nenhuma comorbidade, né, e que não tenha sido diagnosticado com uma miopia, uma hipermetropia, um astigmatismo, ela vá pelo menos uma vez a cada 2 anos. Certo. Pelo menos. Mas se ela já foi prescrita logo cedo, porque a gente deve fazer o exame quando nasce, teste do olhinho, depois com 6 meses, depois com 1 ano. Sim. Aí se está indo tudo bem, não tem estrabismo, não tem um grau que a gente fique com a pulga atrás do olho, vai ter que ser prescrito. Se a criança está indo bem, então, e não precisa usar óculos, ela pode passar para de 2 em 2 anos. Mas sempre observando, né? Se é uma criança que está sempre com dificuldade de tirar as coisas do quadro, né? Ou que está direto segurando as coisas aqui, ó, em cima do olho, leve para o oftalmologista todos os anos, que aí sua consciência fica tranquila. Okay. O adulto que tenha diabetes, hipertensão ou qualquer outra comorbidade, ele deve ir de 6 em 6 meses para fazer o exame da pressão ocular, da acuidade visual e do fundo do olho, para prevenir retinopatia diabética, retinopatia hipertensiva, que faz a gente perder a visão sim,
por tromboses, hemorragias. Entendi. Agora a gente vai abrir o espaço que a senhora queira falar alguma coisa assim importante para a sociedade em relação à visão, em relação a essa questão tão importante que é um dos 5 sentidos, né, que a gente tanto preza e às vezes só vai dar valor quando está perdendo. Eu usei óculos quando eu era criança e aí por questões financeiras eu não pude também ir acompanhando a dificuldade e hoje eu uso óculos todos os dias e preciso usar óculos tanto para perto quanto para longe, para claridade também. Uma dependência, né? Me tornei uma dependente, né? E olhar, ver as coisas é uma qualidade de vida. Né? É tão importante quanto ouvir. Enxergar bem Não é uma qualidade não de é vida só e dá autonomia para a isso. gente. Não é isso? E, então eu abro esse espaço para a senhora aí falar, deixar uma frase para o pessoal se conscientizar ou até ficar aí reflexivo sobre a questão de que visão também é importante. Com certeza. Nós temos os 5 sentidos, né? E todos eles são importantes, todos. A criança, o indivíduo que já nasce sem visão, é um indivíduo feliz. Ele não tem tristeza, porque ele se conheceu assim, ele se percebeu assim e ele vai conhecer o mundo assim, através dos outros sentidos que não sejam o da visão. Então, eu atendo bebês com síndromes raras, com problemas neurológicos, que não têm a visão que a gente acha que tem. Eles têm a visão que eles conhecem, que ninguém no mundo pode dizer qual é, porque o nosso cérebro é que enxerga, né? Sem o olho enxergar, nosso cérebro e enviar informação de volta, a gente não tem como dizer como é que aquela criança, como é que aquele indivíduo e aquela pessoa vai enxergar. Então, eu quero explicar que a pessoa que nasce sem visão, ela não é uma pessoa infeliz. Ela tem, né? Ela é portadora de uma deficiência, como hoje a gente diz, né? É o PCD, famoso PCD, é uma pessoa com deficiência, é um ser humano com deficiência, embora eu goste muito do termo de um indivíduo, uma pessoa com necessidades especiais. Né? Nem a palavra atípico eu adoro, eu gosto mais de pessoas com necessidades especiais. E daí, qualquer perda visual que seja posterior a isso, que não seja de nascença, aí sim deve ser tratada com bastante cuidado, com uma equipe multidisciplinar que nós, neurooftalmologistas, neuropediatras, a gente não vive sozinho, a gente não dá diagnósticos e não conduz o indivíduo, a criança ou o adulto só, quando ele tem algum problema visual. Nós precisamos da equipe multidisciplinar, então eu incluo os terapeutas ocupacionais, os fisioterapeutas, os neuropsicólogos, né? E a família. Se a família não estiver engajada, não existe progressão, não existe melhora do indivíduo, nem em termos de visão, nem psicologicamente falando, e nem de interação com o mundo. Entendi. Então, é importante o engajamento da família mesmo. Digo família, não só os pais, não. É quem está junto mesmo, né? Mas principalmente quem colocou os filhos no mundo, por favor, engaje, né? Não fique no celular do lado do seu filho. Entendi. Deixe o celular para ficar longe do seu filho. Brinque com ele. Leve ele para sentir o mundo, a grama, a terra, a areia, o mar. Saia com esse bebê e com essa criança, mesmo que ela tenha deficiência visual. Entendi. Olha aí, gente, dica da doutora. Então, vendo com os olhos do coração ou vendo com os olhos dos olhos mesmo, físico, o importante é vivenciar a vida, né, doutora? Isso. Com alegria, com a família. Ela vai mostrar pra gente, na prática, como é que ela faz os exames
um dos exames para detectar se tem alguma coisa no seu paciente. Vamos lá. Aqui a gente tem uns 6 tipos de exames eletrofisiológicos para avaliar a função visual como um todo. O mais comum, né, que eu faço em adultos, crianças e bebês, é o potencial evocado visual, que é esse exame aqui, que a gente coloca eletrodos na cabeça, na região occipital, que é a região responsável pela visão. Então, a gente coloca 3 eletrodos, né, um na testinha, outro aqui em cima e outro aqui atrás, na região occipital. Então, a imagem que vai sair daqui do equipamento vai ser evocada pelo cérebro, né, pela região occipital, e vai sair em forma de onda cerebral. Então, existem várias possibilidades que a gente deve fazer esse exame. Em crianças não verbais, em crianças que tiveram uma injúria cerebral, como por exemplo, hipóxia, né? E essa música que está tocando, por exemplo, é porque eu escolho músicas que as crianças gostam durante o exame. Então o exame fica mais lúdico, né? Cada criança ou cada mãe escolhe uma música que a criança gosta mais de escutar. E o que é que eu venho notando ultimamente, que já são 28 anos fazendo esses exames, que eu pergunto para as mães ou para os pais, que música que seu filho gosta de escutar? Que música que você canta para o seu filho? Eu não consigo receber mais resposta. Então, hoje eu percebo que eu tenho que cantar para as crianças prestarem atenção na tela, porque os pais raramente cantam para as suas crianças hoje em dia. Então, eles me perguntam assim, eu posso mostrar a musiquinha do YouTube? Eu disse, não, tudo menos um celular na frente da criança, né? Inclusive, tem outra coisa que eu tenho que avisar os pais, que tem muitos pais que vêm de longe, né, de outros estados, né, do Nordeste e do Norte, de Pernambuco, demoram para chegar aqui, só que a criança pode vir com a tela na frente, né, com o celular para distrair, né? E aí, quando a criança chega aqui no consultório para fazer o exame, a abstinência desse celular irrita a criança imediatamente. Então, a criança chega calma, porque está com o celular na frente, e quando o celular é retirado para a gente começar a preparar a criança para fazer o exame, ela tem uma irritabilidade aguda, e isso atrapalha muito a condução do exame. Entendi. Então, até essa atenção tem que ser dita aos pais, não deixe durante a viagem a criança olhar para o celular. Porque eu já vi crianças aqui terem crises de procurar o celular dentro da bolsa da mãe, porque não conseguiam ficar sentadas assim para assistir uma televisãozinha, que é óbvio, obviamente essa televisão não é uma televisão que vai assistir filminho nem nada, mas é daí que eu vou evocar a visão que a criança tem. E daí eu uso alguns artifícios, eu canto fazendo um barulhinho para a criança com visão muito baixa, para ela se ligar e escutar. Eu mostro algumas carinhas, posso fazer com os 2 olhos abertos ou posso fazer com um olho só, né? Então aqui, vamos supor que esse cachorrinho aqui seja uma criança. Eu posso já fazer com os 2 olhinhos abertos e com os óculos, um critério super rigoroso que eu assumo aqui, ela está com a correção ideal, sem óculos, o exame dá errado. Então, aí a gente faz com os 2 olhinhos juntos, depois a gente faz separado para ver se existe uma diferença entre a visão de um olho e de outro, porque existe, pode existir, né? Existe aquele famoso olho preguiçoso, né, que não se desenvolveu, que não tem nada no fundo do olho. Então, é uma das indicações desse exame. Por que, né, que meu filho não está enxergando se o oftalmologista diz que está tudo ok com a visão dele? Então, daqui a gente consegue entender, tá? Então, eu mostro figurinhas, mostro o Stitch, né, que está muito na moda, né, gente? Aí as crianças gostam de olhar, canto bastante. Inclusive, minhas músicas antigas, eles
ficam atentos, porque não conhecem. Então lá vou eu cantar, né? Aquelas famosinhas músicas, né, da Dona Aranha e etc. E eles gostam de escutar. Geralmente a gente aprende na escola, né? Agora. E impressionantemente, a música que eu coloco na Alexa, muitas vezes eu tenho que parar, porque eu preciso cantar para que ele olhe aqui em frente, entende? Entendi. Tem que ser bem específico. Esse aqui vai avaliar a função central da visão em relação ao cérebro, né? Sim. Eu uso, inclusive, para perícias no INSS, pacientes que precisam renovar perícias, porque os peritos pedem, né? Os médicos do trabalho pedem. Exemplo, pessoas que dizem, eu perdi a visão porque eu bati minha cabeça na gôndola da loja na hora que eu fui colocar no depósito. E aí fazem todos os exames, tudo normal, e a pessoa precisando, querendo um atestado para se aposentar da empresa. Aí os peritos pedem esse exame que é para a gente comprovar, sem a pessoa não precisa falar nada. Né? Ela só vai olhar para cá, o cérebro que vai responder. Então não é a doutora Marisa que vai dar esse laudo, não. É o cérebro dele que vai responder. Eu só vou, né, colocar no papel a resposta que ele obteve aqui. Entendi. Então é incontestável esse exame, né? Não adianta dizer, não estou enxergando nada por este olho. Ocorre que o exame está mostrando, mas não sou eu que vou falar, não, você está assim. Não sou eu que tenho esse julgamento. Eu, né, dou o laudo e aí a questão da justiça ou do psicólogo se resolve. Entendi, tá? doutora. Outro exame importante é esse exame aqui que a gente faz no claro e no escuro, que é para avaliação da retina. Então, a gente vai pingar os colírios para dilatar a pupila da criança, do adulto, do idoso. Depois que a pessoa se adapta no claro e no escuro, porque existe a adaptação correta a ser feita no claro e no escuro. Então, a gente adapta os cones no claro, né? Aí a pessoa senta aqui, ou a criança, porque eu tenho vários eletrodos para bebês, crianças e adultos. São eletrodos diferentes para cada idade, né? Então, a pessoa vai, depois de adaptar a retina, que vai estar dilatada, vai colocar o queixinho aqui e a gente vai colocar estímulos no claro e no escuro com tudo apagado para a gente fazer a avaliação dos bastonetes. Que aí a sala fica completamente escura, só pode ter uma luzinha vermelha acesa, tá? Então daí a gente pode dar diagnóstico de distrofias hereditárias da retina, né? Como por exemplo, retinose pigmentar, distrofia de cones. E hoje a genética está bem junto com a gente para poder dar esses diagnósticos mais precoces, para poder ou fazer uma terapia genética, que é uma condição muito mais difícil, ou para que a família entenda qual é a deficiência daquela criança. Porque existem mães que falam assim, eu já rodei tanto, nunca ninguém conseguiu me dar um diagnóstico. Aí a gente aqui consegue avaliar a função cones e bastonetes, dar o diagnóstico e muitas vezes o diagnóstico não é favorável, um diagnóstico triste, vamos dizer assim, né? De uma deficiência importante da retina, mas que os pais saem aliviados porque finalmente sabem o que está acontecendo com seu filho. Por que aquela criança está perdendo a visão aos Isso. poucos ou por que perdeu a visão? Ou porque no futuro vai ter que ter um cuidado maior. Entende? Entendi. E outra coisa, os direitos do cidadão, os direitos das pessoas com problemas visuais ou qualquer outro problema. Isso. Tem pessoas que não sabem dos direitos que têm. Então, esses exames ajudam essas pessoas a se empoderarem e reclamarem por seus direitos de PCD, né? Hoje é a sigla que a gente usa. Então, gente, a questão de examinar, do cuidado com a visão, não é só uma questão física, e sim uma questão também social e familiar, né, doutora? Isso. Então, a gente está vendo aí que é bem mais complexo do que a gente imagina. Então, confie no oftalmologista e nos especialistas. A pessoa que tem baixa visão precisa também ter aquele espaço para ela se sentir segura e cuidem da visão de vocês, tá?
É isso. Eu que agradeço a oportunidade. Obrigada, doutora. Maravilhoso.